Olá, boa noite. Oi, Rafa, Laura, boa noite, Marcele. Oi, Rê. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo, me ouvindo bem? Nossa convidada já está por aqui. Oi, gente, boa noite. Oi, Lari. Oi, Oiê! boa noite, tudo bom, Alice? Boa noite, Adriana, tudo bem? Você me escuta bem? Sim, tá. A imagem que tá travando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo bem. Não sei se o pessoal puder dizer se Ok. tá. Vocês estão vendo a Alice bem, gente? Deem um joinha aí pra gente, por favor. Vê aí. Se tá tudo certo. Deixa eu colocar aqui o nosso. Eu botei o título, não sei se está aparecendo para vocês aí, mas eu vou fixar aqui Deixa eu ver. o título da nossa live de hoje, enquanto o pessoal vai entrando. A Gabi tá aí Sim. também, que vai falar essa semana. Lari tá ouvindo bem, né? Que bom. Vendo e ouvindo Tá bem. todo mundo ouvindo direitinho? Ok. Deixa eu ver, vou deixar aqui os 3G também ligado. Em caso qualquer coisa, já vai pro 3G. Deixa eu ver. Quem tá aí? É, o Rafa falou que você tá Oi. travando um pouquinho, mas dá para ver. Olha o Beleza. cheiro. Para mim tá travando, tá tipo carregando. Não sei se para vocês também. Você tá me ouvindo, Alice? Tá ouvindo, pessoal? Vocês estão me ouvindo e Deixa não eu ver, estão eu vendo ela voltei. também, né? Acho que tá travando. Deixa eu ver se foi Voltou? agora. Agora eu tô te ouvindo. Gente, boa noite, enquanto o pessoal aí tá entrando para nossa live. Deixa eu Tô ver. te Tá me ouvindo ouvindo. agora? Perfeito. É, o Paulo falou também que tá um pouquinho. Assim, tá dando. Sabe quando dá umas travadas na tua imagem? Assim, você vai e volta. Sei, sei. Aí, Eu tô alternando aqui agora na eu tô te qualidade ouvindo, da. mas da rede. É, o pessoal tá falando isso, que eles estão me ouvindo, mas você tá travando. Agora travou para mim de novo. Vê se você consegue mudar a rede que está conectado para ver se melhora. Eu não sei nem se ela está me ouvindo. Acho que eu estou falando só com vocês, gente, porque acho que ela não está me ouvindo, não. Eu agora não a ouço, nem a vejo. Ela está travada para mim com a bolinha carregando. Oi, Elisa, ela continua para mim carregando. Vou ver se a Alice consegue voltar e a gente vê a rede. Eu pedi para ela qualquer coisa. Ela deve estar trocando, né, Rê? Eu pedi para ela qualquer coisa, ó, voltando, voltando. Ficou carregando. Oi, Vitor, boa noite. Marisa. Agora foi. Eu falei que eu tava falando com o pessoal que tá aqui, enquanto a gente tá esperando você voltar, entendeu? Mas para mim ainda tá travando. Hein, Paulo? Ó, o chefe tá aí, hein? Conta alguma história legal. Foi. Agora acho que foi. Voltei? Eu tô te ouvindo. Vamos. Tá me vendo? Tô te vendo, estou te ouvindo. Gente, Isso. é muito Beleza. bom. Sim, o pessoal tá ouvindo? Dá o joinha aí pra gente saber. Vocês estão vendo e Isso, ouvindo gente. a Alice? Sinaliza aí. Sinaliza aí pra gente. Mas agora acho que tá. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora tô te Melhorou, né? vendo. Melhorou. Gente, deixa eu Beleza. então dar o start aqui. São coisas da tecnologia, né, que acontecem. Tem a galera entrando, né? A gente dá um tempinho para o pessoal entrar. A gente, então, vai dar início na nossa última semana de lives da Soperge. A ideia, ó, o pessoal tá dando ok, então beleza, estão ouvindo e Bom, vendo. show. A Alice, a mim, perfeito. Então, Beleza. é nossa ideia a gente dar essa sequência, né, das lives que a Soperge vem realizando. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Lacerda, sou psicóloga do esporte, psicóloga clínica.
e sou a atual presidente da ASOPERJ, que é a Associação de Psicólogos do Esporte do Rio de Janeiro. Então a gente vem fazendo essas ações das lives, né, durante essas semanas de pandemia, com diversos assuntos, temáticas, sempre procurando levar conhecimento, informação para o pessoal que acompanha a gente. Olá, boa noite, Gui. É, E aí a nossa ideia sempre é levar essa informação com temas que sejam bacanas da gente trocar, né? Sempre com pessoas interessantes, a gente fazendo essa mediação. E a gente tá, né, o pessoal, assim, eu falei que é a última semana, não é à toa que o nosso título é O Futuro da Psicologia do Esporte, então essa semana a gente vai ter estagiários ou recém-formados na área, então a Alice está dando o start aí com o pé direito nas nossas lives dessa semana. E a ideia é a gente encerrar essa semana de lives, né? Mas assim, não encerrar as nossas ações. Já estamos aí, esperem as novidades, que muita coisa boa ainda vai vir. Amanhã, inclusive, temos uma reunião da nossa gestão e com certeza a gente vai pensar em novas estratégias para poder continuar de alguma forma, né? Levar essas informações e a gente conseguir compartilhar esse conhecimento que é tão bacana e usar aquilo que, exatamente, fechando com chave de ouro essa semana. Então, é uma semana muito especial para todos nós da Soperg. Eu, como membro fundador e como atual presidente, fico muito feliz e muito honrada de dar o start aí nessa semana. Eu sei que vai ser uma semana inspiradora para muita gente. A gente tem muitos estudantes, muitos recém-formados, muitos curiosos que vão poder aproveitar bastante a experiência que as nossas convidadas, coincidentemente uma semana de mulheres, compartilhando a experiência que estão tendo nessa área tão inspiradora que é a psicologia do esporte. Eu vou apresentar, então, já me apresentei, já tem uma galera aí acompanhando a gente. Vou pedir para quem tiver pergunta, gente, se tiver aparecendo a caixinha de pergunta, pode mandar, ou então pode mandar no comentário abaixo. A gente vai seguir aqui uma estrutura, mas vocês fiquem à vontade, na medida do possível. Eu vou tentar ir acompanhando aqui, fazendo as perguntas, perguntem tudo, aproveitem a Alice aqui com a gente e vai ser um papo muito bacana. Então, nosso tema de hoje, a nossa convidada é a Alice Alves de Freitas. A Alice ela está no 8º período da psicologia, ela é aluna da Universidade Veiga de Almeida e ela tem a atuação dela, ela tem duas frentes de prática, uma no rugby e a outra no judô. Então a ideia é a gente passear um pouquinho por essas áreas, ela vai contar um pouquinho da experiência dela, como é que ela foi parar na psicologia do esporte, o que que ela vem fazendo, o que que ela espera da área. Então é nesse sentido que a gente vai bater esse papo, espero que vocês curtam também. Então, vou passar a palavra para a Alice, quero que você se apresente e já de antemão agradeço muito a tua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Adriana. Boa noite para todo mundo. Eu queria também agradecer, né, a oportunidade da gente abrir esse espaço para quem está na universidade também, né, da gente dividir a nossa vivência e mostrar aqui que de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá, vai correndo e vai fazendo a diferença na nossa profissão. O meu nome é Alice, novamente. Eu tenho 21 anos. Eu estou no 8º período, como a Adriana falou. E esse já é o meu 3º período de estágio profissional, né? Eu comecei ele no 6º e termino no 9º, que são 2 anos. Lá na minha faculdade a gente tem esse esquema de estágio obrigatório por 2 anos. E eu já estou já no 3º, me encaminhando para o finalzinho do estágio profissional, né? Acho que, iniciando isso tudo, como eu cheguei na psicologia, como eu cheguei na psicologia do esporte, para chegar na psicologia eu gostava muito da mente humana. Sempre achei muito legal a gente conhecer os por trás disso tudo, era muito uma questão cerebral, os mistérios e tal, pensamentos. E para chegar na psicologia do esporte foi um pouquinho diferente. Muitas pessoas às vezes pensam, deixa eu ver, travou, todos me ouvem. Eu tô te ouvindo. Deixa eu ver. Para mim tá tranquilo. Saudade da Veiga, o pessoal tá falando. Ex-aluno aí, Larissa. Começou a... Vê se eu tô te ouvindo, para mim tá tranquilo. Um alô para todos os ex-alunos que estamos aqui.
fortíssimos. E como eu estava contando, assim, às vezes a gente tem, eu pelo menos pensava que entra para a psicologia do esporte, tem uma história com o esporte, quando criança praticava e tal. Só que eu fui um pouquinho diferente dessa regra, que não é exatamente uma regra, né? Eu nunca fui uma criança de praticar muitos esportes, mas eu sempre gostei muito de assistir as Olimpíadas. Acho que o marco da minha infância com o esporte é a Olimpíada. Assistir a Olimpíada, a nossa seleção e tal. E deixa eu ver, tá continuando normal. Ah, E tá daí normal, o pessoal eu tá entrei. falando que tá normal. Perfeito, perfeita. Que é pra mim, às vezes, dá umas travadinhas. É, E daí eu entrei na faculdade e a gente vai conhecendo as várias áreas de atuação e tal. E me deparei com o fato de que, para o atleta fazer o que ele faz, seja correr muito bem, nadar muito bem, lutar muito bem, a gente tem os três fatores, né? Que é o físico, o técnico, o tático e o mental, que é onde a gente entra. Eu falei, show de bola! Vamos unir as Olimpíadas que eu sempre gostei de assistir com a ciência que eu estudo para fazer a diferença, né? Efetivamente me colocar no local de trabalho. Né? Beleza. Conheci isso e, além disso, eu tive três grandes inspirações, né? Foram três pessoas que me puxaram para essa área da psicologia do esporte, que foi a Caroline Muniz. Então, né? desculpa, só te cortando assim, só para o pessoal que está assistindo a gente entender, então, e acho que é um ponto importante, antes de você falar das suas inspirações, né, na área, é exatamente isso, assim, não necessariamente é um pré-requisito você ter a prática do esporte, você ser ex-atleta, atleta, para você atuar na área. Então, o que moveu você a se interessar foi exatamente você olhar as Olimpíadas e de alguma forma aquilo ali te encantou e você viu na psicologia a possibilidade de trabalhar. Isso é muito legal. Sim, de contribuir. Perfeito. E aí você teve as suas inspirações, né? Fala aí um pouquinho pra gente, quem foram essas inspirações, que eu acho que ninguém. Pra mim tá, tô te ouvindo. Perfeito. Que vai travando para mim, eu não sei se estou falando, se eu paro, é o dilema da tecnologia. É bem difícil, mas eu vou acompanhando os comentários. As minhas três grandes inspirações foi a Carol Muniz, a Caroline Muniz, que também é mesmo, só perde. E porque ela foi até a Veiga, fez uma palestra contando da história dela na psicologia do esporte, como foi a primeira experiência de estágio e tudo mais. E foi uma coisa que eu falei, cara, olha que legal, sabe? Olha que legal que lugar bonito. Agora travou um pouquinho, Alice. Você estava falando da Carol, que ela foi fazer uma palestra. E a Ria até falou aqui, psicólogas do esporte sedentários. A Alice se identificou. Exato, total. Com essa palestra da Caroline, que eu achei assim, muito legal a atuação dela, né, na psicologia do esporte, que foi me mostrando como efetivamente funciona, foi assim, do X, ela foi a primeira que chegou, né, depois desse meu insightzinho da disciplina. Foi ela que a primeira palestra que eu assisti. E depois dela, eu cheguei no estágio 5 e 6, que são os últimos não supervisionados, não profissionais, que aí a gente tinha uma tarefa de pesquisar entrevistar dois profissionais, né, da área que a gente escolhesse. Eu escolhi a psicologia do esporte, muito curiosa, muito interessada, e tive que entrevistar dois profissionais. Aí, um deles foi o Paulo Ribeiro, meu queridíssimo supervisor, e o Daniel Farias, que também é vindo do Superge. Querido. E que ele tem um esporte incrível, um projeto incrível, que é o Esporte Terapia, né, que é mais voltado para essa questão do esporte e lazer. Eu falei, cara, olha que coisa legal. Assim, o campo de atuação foi se mostrando para mim de uma maneira que eu falei, cara, é isso. Achei e a pessoa já lugarzinho. foi, né? Tipo, olha as referências que a Alice está trazendo, né? Só Paulo Ribeiro, né? O Papa da psicologia do esporte. E aí a gente tem o Daniel. O Daniel ele é ex-aluno da Veiga também, né? Coincidentemente, ele
E ele fez a formação depois em educação física, né? Ele se formou em psicologia e depois educação física. E para quem não conhece, aproveitando, né, o ensejo aí, no perfil dele, a Alice falou, ele tem um projeto muito bacana que é o Sport Isso. Terapia. Quem não conhece, vá lá no Instagram. E ele é nosso membro também da SOPER. Caroline Muniz, eu não posso nem falar, porque assim, ela foi minha estagiária, supervisionando, está sempre com a gente, membro da SOPER também. Então, são 3 influências que te inspiraram, né, e Exato. confirmaram essa sua vontade de atuar na área, né? Exato, né? Aí, depois deles, assim, que foi muito legal a experiência da entrevista, né? Você ouvir diretamente da pessoa é muito bacana. Você pode fazer as perguntas que você quer, né? E tal. Eu sempre muito curiosa, muito falantezinha, sempre perguntei muito, né? Fiz um bom uso dessa experiência da entrevista. E foi assim que começou. Aí eu fiz a entrevista para a equipe da SPA, né? Fui aprovada, entrei na equipe. E daí foi Deixa eu pronto. só, Alice, Estou dando aqui. desculpa, eu acho que vale, né, para quem não é da Veiga, você explicar um pouquinho, né, o que que a Veiga oportuniza dentro dessas práticas de estágio de SPA, quem é da psicologia, eu acho que está mais familiarizado, porque é uma prática comum nas universidades, mas a Veiga explica um pouquinho como é que, assim, as equipes, né, e aí você tem a possibilidade de escolher a equipe de psicologia do esporte, não é isso? Isso. Exato. A gente tem, antes do estágio profissional, que é esse que eu faço, que eu fui pro rugby, pro judô, a gente tem os estágios básicos ainda supervisionados. Então, Uhum. cada um acompanha uma disciplina, um assunto da psicologia, que a gente vai, a gente produz relatórios, são pesquisas acerca do assunto da disciplina. E para a gente entrar nessa equipe do estágio profissional, a gente passa pelo estágio 5 e estágio 6, que é onde a gente entende quais são as equipes que a gente tem na SPA da universidade, né? Então, para onde você pode ir, como funciona, do que precisa, e é que de período para período muda a forma de avaliação dessa disciplina. Mas, por exemplo, no período que eu fiz, eu tive essa opção de fazer a entrevista. A gente fazia uma pesquisa sobre a área, né? A gente fazia um relatório falando da área e tal, e tinha que escolher 2 profissionais. Um tinha que ser um professor da universidade e o outro tinha que ser externo, que é o profissional que a gente procura. A gente pega na internet, enfim. Aí a gente vai atrás desse profissional para ele falar da prática dele. Você se aprova na disciplina, você precisa passar nessas 2 disciplinas para você dar a entrada no momento de escolha. Que aí você sai uma relação com as equipes da SPA, né? A gente tem a jurídica, tem existencial, que são mais voltadas para a clínica, né? Então tem a TCC, tem a É existencial, clínico tem a institucional gestalt, ainda, né? A divisão, se eu não me engano. Isso, exato, exato. E a psicologia do Então esporte está no você. institucional. Exato, aí tá junto com a jurídica, tá junto com a escolar. É que eu já passei um tempo, acabei esquecendo, mas tem a jurídica escolar, tem psicodiagnóstico, tem várias. Então, na faculdade a gente tem várias áreas. Né? Aí sai uma relação com as vagas de cada equipe, né? Você tem vaga, às vezes não abre, às vezes abre, a gente vai atrás, se inscreve, que você vai participar de uma entrevista com o supervisor. Na época, a supervisora da minha equipe de psicologia do esporte foi a Clarice Medeiros, Querida. também, queridíssima. E aí eu fiz a entrevista com a Clarice, aí foi toda a entrevista, né? E acabei sendo aprovada. E a gente teve uma troca na época e o Paulo chegou sendo o nosso supervisor, né? E foi mais ou menos esse trâmite. Acho que deu para dar uma elucidada de como Que é funciona. como você entrou nesse estágio, que é um estágio que oferece a prática, e desses 2 anos finais de formação, e aí você entra nessa equipe tendo o Paulo como seu supervisor. E aí, como é que se deu? A Larissa está até falando, porque eu também fui professora da Veiga nessa cadeira e também como supervisora de estágio, ela foi uma estagiária, ela falou que tá lembrando a entrevista dela, que ela ficou muito nervosa. Eu imagino você, né, ali com Clarice, depois o Paulo. É sempre um momento de tensão, né, que a gente tem, mas deu tudo certo e você Assim, entrou na equipe. teste cardíaco. Tendo teste cardíaco. Aí eu falei Verdade. assim, se sobreviver com muitas coisas, né? Mas, assim, é muito legal. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas entram, nunca tiveram uma experiência profissional, dentro ou fora da psicologia, para trabalhar, né? Então já é uma forma de você se preparar, uma entrevista de emprego, vamos colocar assim, né? Então, é bem bacana. Eu acho um método de avaliação da faculdade bem bacana.
E depois disso, ingressamos, vamos lá. Primeiro momento com o meu queridíssimo Paulo Ribeiro. A gente conversa, ele explica pra gente, né, como é. A gente teve esse período de adaptação, de mostrar, meu pai, de Ai, mostrar Gilson, é o teu que é pai. Eu falei, gente, deve ser. Aí, pai, orgulho da filhota. Que Obrigada, legal. pai. Aí ele explica pra gente o que é a psicologia do esporte, como que a gente pode fazer, quais são as áreas que a gente tem e as áreas que a gente tem, os convênios que a gente tem na universidade. Porque a gente Uhum. tem os convênios com instituições, né? Então, na época, a gente tinha uma vaga no futebol, a gente tinha algumas já conveniadas. A gente tinha o futebol, tinha o rugby, que foi a primeira experiência que eu tive, tinha um boxe, e se eu não me engano, tinha, acho que jiu-jitsu também. Isso, eram esses quatro, né? Uhum. Então, dentro da equipe, a gente se dividiu e Para cada um ter a foi prática. escolhendo, Uhum. exato, para qual lugar a gente iria e tal, que aí a gente E entrava em você contato com a escolheu o rugby instituição. mesmo? Você sabendo dessas Isso, eu quatro, você escolhi. escolheu. Exato, E exato. por E que o que você rugby era um escolheu? esporte novo. Então, o rugby era um esporte novo, que assim, Aham. eu fui muito pelaquela questão de afinidade, porque eu tenho mais de afinidade com o esporte, né? Gosto muito de lutas no geral, mas como era uma coisa que eu já conhecia, que eu também já, o MMA, por exemplo, o UFC e afins, eu já gostava muito de assistir, então meio que já conhecia, eu falei, cara, eu vou conhecer um outro esporte que me parece interessante e vamos Uhum. ver no que dá, né? Entrei, adorei. Assim, eu ficava doida que além de eu estudar pela faculdade, eu comecei a assistir todas as partidas que tinha na TV e afins, porque era um esporte muito bacana, o rugby é um esporte muito interessante. Uhum. E vamos falar de onde eu estagiei, né? De como foi com o rugby. Foi essa a primeira experiência. Uhum. Aliás, deixa eu só Cheguei pedir, lá, gente, não quem sabia tiver, nada. desculpa, Alice. Deixa eu, tá, Tudo. tá com um delayzinho, mas eu, enfim, vou te interrompendo para o pessoal, eu convidar o pessoal para mandar as perguntas. Mandem aí suas curiosidades aí nos comentários, eu vou lendo aqui à medida que ela for falando. E aí agora a Alice então vai começar a falar como é que era a prática, né? Lá no rugby, um pouquinho da rotina, Isso. quais eram as demandas que você tinha, as atuações, como é que era lá. Então, comentário. Como foi? Eu cheguei lá, eu não conhecia nada. Assim, como eu falei, foi um esporte que eu não conhecia. Então, eu Uhum, entrei para conhecer e para mostrar da psicologia. Eu sabia da psicologia e precisava de um conhecimento sobre o que era esporte. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu procurei fazer foi sentar com um treinador que recebeu a gente, o Marcel. Eu falei, me explica, né? Para mim e para minha colega de equipe também, que era a Elisa, a gente foi junto nesse estágio. E com o João também, que aí no caso a gente se dividiu. Eu e a Elisa, a gente ficou com uma equipe, uma equipe feminina, e o uhum. João ficou com a equipe dos meninos masculinos, né? Aí nós três sentamos para conversar com ele, ele perguntou: explica pra gente como é que funciona, né? O que é o rugby, o que o clube precisa, o que o clube tem de ideia, qual é a cultura de vocês. Então a gente fez esse primeiro mapeamento antes de entrar efetivamente em contato com os alunos, né? Com os alunos, com os atletas. Aham. E daí, junto com as supervisões, né, a gente começou de primeira, quando fomos conhecer os atletas, a gente se apresentou. Antes de chegar cheio de papel, anamnese e tal, a gente se apresentou, né? A gente mostrou o que era a psicologia do esporte, porque a gente geralmente chega lá e fala assim, ou é coisa de maluco, ou vieram aqui para ler a mente da gente, ou a gente tem que deitar em algum lugar para conversar. Tem muitos esses tabus, né? E Sim, assim, é os é. tabus dúvidas mesmo, bem, bem genuínas dos Aham. atletas. Uhum. Então a gente fez esses primeiros, acho que foram um ou dois, assim, encontros pra gente explicar, né? Quem somos pessoas normais, que não leem mentes, a gente não puxa o pé de ninguém de noite, a gente vem aqui para fazer um trabalho que é mais uma troca, né? Você foi É, desmistificando aquela exato, imagem que muitas pessoas têm errôneas, né, e distorcidas do que o psicólogo faz. Até exato. aproveitando, Alice, a Larissa mandou aqui uma pergunta que tem a ver com isso que você está falando. Se quando você entrou, você percebeu algum tipo de resistência, né, ou dificuldade na aceitação do seu trabalho na psicologia. Isso é um pouco do que você está falando. Talvez um desconhecimento seria, não tanto uma dificuldade, seria Sim, isso? sim, sim. Tanto no rugby
quanto no judô, eu não tive dificuldade de me aceitarem. As pessoas tinham muita curiosidade e um certo receio do que é, né? Que as pessoas vão com uma imagem muito Uhum. mirabolante daquilo que, vai, coisa de... O principal isso é coisa de maluco, né? Então, foi mais esse Aham. trabalho de desmistificar. Todos os atletas que eu trabalhei, todos os treinadores que eu conheci também, foram todos muito receptivos, né? Muitas vezes não Uhum. acontece, mas no meu caso, foram extremamente receptivos. Então, assim, eu fui tratada com muito carinho. Eles entenderam, né, depois desse trabalho de desmistificar a importância do trabalho, e eles super aderiam, né? Assim, eu tinha voz, tenho voz, né? Hoje eu continuo tendo muita voz. Então, assim, o que a gente fala, vamos conversar, vamos trabalhar, eu nunca tive essa dificuldade, sabe? Uhum. Então, Deixa eu até foi uma coisa reforçar que... aqui. Você está contando essa experiência, até a aceitação, né? E não teve tanta dificuldade, não teve muita resistência. A Gabi Guedes, ela está parabenizando a iniciativa da universidade. Então, a Veiga, eu acho que é uma das poucas universidades, é uma universidade privada aqui do Rio, né? Quem não é do Rio, tem muita gente de fora que acompanha a gente. Mas ela ela oportuniza, né, os alunos, assim como você, a estagiarem. É uma prática de estágio supervisionada no final do período com essas instituições conveniadas. Então, ela está parabenizando, porque ela também é estudante, para encontrar um estágio, né, na psicologia do esporte, ela teve que construir uma oportunidade, porque nem sempre a Exato, disciplina existe na grade. Então, esse é um diferencial, né, Alice? Eu acho que isso também foi um sim. ponto importante, né? Facilita demais, Facilita, porque a gente sabe exatamente. o que é. E, assim, eu tenho colegas Uhum, de outras universidades que falam que nunca ouviram falar da disciplina, assim, não sabiam que era uma área da psicologia. Vem no livro aqui, no livro sim. ali, mas nunca Uhum. efetivamente falou sobre a psicologia do esporte, né? E o que que você fala para É, eles, Alice? Porque a Aline, ela perguntou isso. Qual o papel da psicologia do esporte? Acredito que é uma pergunta que tem várias definições, mas imaginando que seja um técnico, né? Aqui, quem foi que perguntou? Deixa eu ver seu nome aqui, o Pedro, né? Você está perguntando sobre a resistência de técnicos. Aí você falou desse trabalho introdutório, né? De quase que uhum. psicoeducativo, né? Você explicando. E aí, como é que você explica esse papel? Assim, o que que você está fazendo lá para esses técnicos aí no rugby e no judô que você tem a prática? Então, a gente chegou lá, no caso eu cheguei, né? Tanto nos dois lugares explicando o quê? A gente tem as diversas áreas da psicologia, a gente tem o rendimento, a gente tem o esporte lazer, a gente tem o esporte social. E que dentro dessa psicologia a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem as duas vertentes, mas que andam juntas, né? Que é o desenvolvimento e o rendimento. Porque nos dois projetos que eu tive, Aham. não era nada muito voltado para o rendimento, não era 100%. Tem Uhum. também, mas é muito conjunto, é um pouco dos dois, né? Então eu mostrava assim que a psicologia vem para agregar na performance, que eu falava muito da tríade técnico, técnico tático, físico e mental, Uhum. e a importância do mental para esses atletas. Então, eu explicava que é um trabalho em conjunto. Uhum. Então, eu explicava: olha, a gente acompanha treino, a gente conversa com os atletas, e a função aqui é melhorar de alguma forma, ou tornar algo que não possa ser mutável, bem adaptativo, mais adaptativo, Uhum. né? Perfeito. Assim, eu não consigo ter uma definição muito concreta, mas é o que eu gerava, buscava falar Não, mas mais, ficou sabe? super, super claro, porque tem isso, né? Assim, a cada profissional atuando na sua área com essas variáveis, né? E cada variável dessa vai interferir, a física, tá? E o emocional é muito. Todo atleta tem algum relato, né? Para ele possa identificar de algum momento, seja em treino em competição, que ele tenha sentido alguma coisa emocionalmente, e isso interferiu, às vezes, Sim, positivamente ou negativamente. Então, você fala assim, você está falando da importância de ser acessível, né, para o seu treinador, para os atletas, para eles entenderem o que que você está fazendo lá, né? exato, né? Porque eu falo, uma coisa que eu friso muito eu não vim pra cá pra ficar sentada num lugar com um atleta conversando, sabe? Desmistifica isso Uhum, porque é muita clínica, né? As pessoas conhecem a psicologia clínica, que sim, é esse lugar em que você senta, as duas pessoas conversam. E ele é muito diferente, né? Mas eu falei, olha, eu vim pra participar, eu vim pra observar, eu vim pra ouvir, eu vim pra ser ouvida, e que a gente tem muito a agregar, os dois lados. É sempre uma aham, relação, coloca uma relação horizontal, sabe? De mim uhum, para os técnicos, de mim para os atletas e deles para mim.
né? Eu não sei Inclusive mais o quem Marcel, que eu acho que não é a sei. pessoa, né, que tô te cortando aqui, porque eu acho que é importante registrar o Marcel, que eu acho que é o coordenador, né, ou o técnico, não sei, do rugby, tá agradecendo pelo seu trabalho, né, que um trabalho fantástico no Guanabara, que eles são muito gratos a você, e alguém aqui também comentou sobre a importância da recepção, né, a Carolina falou isso, uma boa recepção da comissão técnica faz toda a diferença, isso é fundamental, porque e aí te dá um espaço, você consegue atuar, você é respeitado, e você falou muito, que eu achei muito bacana de ter voz, né, você ter voz dentro dessa comissão, e ser ouvida e acolhida, e as suas intervenções fazerem sentido para eles, né? Então isso é muito bacana e tá aí o reconhecimento do Marcel pelo teu trabalho, tá te parabenizando. Obrigada, Marcelo, ele é um querido. E o Felipe também, que trabalhou comigo junto com as meninas, é incrível. Uhum, E assim, faz diferença total no nosso trabalho, sabe? Porque ali a coisa faz, eu sou aceita, as pessoas refletem sobre aquilo que eu estou fazendo, faz sentido. Não é uhum, simplesmente eu pegar e empurrar o conhecimento goela abaixo, sabe? uhum, Então, tem que ser aceito, né? Eu não tive resistência de nenhuma parte, mas se eu tivesse, eu ainda teria que trabalhar essa resistência. Porque de nada perfeito. adianta, tô com resistência, vou passar por cima, não, vocês têm que me ouvir. Não dá, não vai funcionar, né? Vai ser muito desgastante para os dois lados, pode acabar em talvez em romper um contrato, piorar o que era bom, Uhum. sabe? A gente tem que ir muito, manejando muito todas essas situações. E fala um pouquinho, Dali, você começou a falar, mas eu te cortei para fazer uma pergunta sobre essa questão da rotina. Você falou que lá no rugby era você e mais uma outra aluna, se não me engano. E aí, quantas vezes na Isso. semana você ia? Você tinha um horário para atender os atletas? Era feminino, né, no teu caso. Como é que Isso, era essa definido. rotina, a prática propriamente dita? Então, a gente ia todo sábado e acompanhava os treinos. E a gente ficou de Uhum, estabelecer, de conversar com elas antes dos treinos. Então a gente marcava meia hora, dependendo do que a gente fosse fazer, a gente chamava uma hora antes, porque ainda também tem essa situação de que eu não posso impor, né? Um horário, uma hora antes está todo mundo aqui, né? Que às vezes ou a pessoa não pode, ou acontecem mil imprevistos. Então era tudo combinado, né? A gente falava, olha, dia tal, a gente precisa que vocês cheguem um pouquinho mais cedo do treino, porque a gente vai fazer isso, isso e isso. Ou vai acontecer isso, isso, isso e aquilo, né? Então a uhum, gente também já calhou de dividir. A gente fez um grupo no WhatsApp na época que a gente conversa para ficar mais fácil, né? E a gente falava quem pode vir uhum. ou quem talvez e tal, a gente ia manejando dessa forma. Porque um dia na semana Então ficava eram até trabalhos mais em grupo nesse início, assim, esse uma hora antes eram isso. trabalhos mais coletivos, né? Enfim, em grupo. Uhum, Exato, exato. A gente trazia o grupo como um todo, né? As primeiras experiências foi com um grupo. E depois a gente começou a chamar algumas atletas pontualmente para conversar. Depois que a gente já conhecia, ou os treinadores falavam com a gente ia buscando uma aqui, uma ali. E também depois do treino, como a gente conversou. Às vezes podia acontecer de uhum, atrasar, enfim. A gente não deixava de falar dentro do possível, né? Então a gente chamava elas depois e uhum. conversava, né? Lá no rugby, foi basicamente isso. Né? Foi muito esse trabalho de conhecer, apresentar o que a gente faz, e a gente teve poucas intervenções propriamente ditas pelo tempo, meses, né? Então, Uhum. Foram assim, 6 meses, acabou é. que ficou curtinho. Exato. O Uhum. curtinho eu não consegui fazer muita coisa, E né? como é Porque que é? E demanda como é tempo. que foi essa tua migração, né? Porque aí você cumpre esses 6 meses de Isso. estágio, e aí como é que você vai parar no judô? Então você sai de uma modalidade que é uma modalidade coletiva, né? Uma modalidade de grupo, e você cai num esporte individual. Como é que você chegou no judô? Como é que foi esse movimento? Então, depois desses 6 meses com o Guanabara, eu tive que procurar um novo convênio. A gente teve um dilema na equipe que a gente precisava procurar um novo convênio, né? Hum, Entraram mais estagiários, a gente precisava de mais lugares para trabalhar. E aí eu fui à luta e busquei o judô que eu tô hoje, né? Então eu tive que pesquisar um local para ir. Assim, eu fui pensando nos esportes que eu queria. É até uma coisa que eu acho interessante de quando você procura tem dois lados, né? Um, você tem que uhum, procurar, assim, às vezes dá um certo trabalho de você achar um lugar e ser aceita, porque, por exemplo, eu bati na porta de uma equipe que não aceitaram o trabalho, não queriam.
vamos atrás de Ok, outro. mas você não desistiu por causa disso. Aí você foi em busca de outro, Exato. aí foi parar nessa academia Fragoso, é isso? É Judô Fragoso, né? Isso, Pra ajudou gente para gols. registrar. Uhum. Exato. Daí eu procurei novamente e fui super aceita pela galera do judô, né? Eu conversei com o Vinícius, que é o responsável, treinador da equipe, e aí ele super adorou a ideia, ele super quis, ele falou, poxa, vamos conversar. Eu, se não me engano, na semana seguinte mesmo, a gente já tava me entregando papel, porque ele super queria. E foi muito Que às vezes bacana, tem isso, né? né, Liz? Porque é o que você está falando, desculpa te cortar, mas assim, eu acho importante exatamente isso. Às vezes, até quem está à frente dos projetos, os coordenadores, os técnicos, né, os dirigentes, nem eles sabem que pode ser possibilitado esse trabalho, né? Então, assim, você vê que de repente ele até já pensaria, né, numa atuação dessa e por N motivos ele está lá na academia dele, fazendo o trabalho dele. Você vai lá, bate na porta, ele, poxa, eu super queria o trabalho da psicologia, então unir o útil ao Exato, agradável. E aí você conseguiu exato. viabilizar, né, abrir essas portas e fazer o convênio do estágio da Veiga com a academia. Então foi isso que aconteceu, né? Uhum. Exato, e assim, dessa vez foi tudo muito, muito rápido. Já, eu acho que 2 semanas depois, eu já tinha entregue contrato, já fui conhecer a equipe, conhecia todo mundo que trabalhava, assim, foi um super encontro, né, da psicologia com o judô, A né, Rê tá e até foi, falando isso, Alice, que ela até tá, acredito que parabenizando, né, o teu engajamento e essa proatividade. E para quem está ouvindo a gente que é estudante, que acha, né, como a colega ali falou, né, uma estudante que às vezes não tem a disciplina na universidade, mas olha, a Alice não esperou por isso, né? Você foi, correu atrás. É claro que a Veiga, como você ah, falou, facilita esse processo por conta do estágio, mas pode ser que as portas se abram, porque hoje as pessoas já sabem da importância e já sabem que existe esse profissional, né? Então foi o que aconteceu com você. E aí no judô, então imagina se exato, no rugby já te receberam bem, no judô mais ainda, né? Mas aí a demanda mudou um pouquinho, já era mais individual essa demanda lá. total, assim, eu saí de um esporte que era coletivo, que eu Uhum. trabalhava somente com meninas, para ir para um esporte individual em que eu tinha um grupo misto. Eu tinha meninos, meninas, crianças, adultos, eu tinha tudo. E eles Eu saí um competiam pouco da também. homogeneidade. Uhum. Isso. Eu saí dessa homogeneidade para ir para uma mudança, uma mescla total e muito incrível, né? E foi assim, o primeiro desafio é esse. Adaptar o coletivo, que eu tinha experiência Uhum. coletiva, para o individual, e essa heterogeneidade do grupo, né? Que eu tinha diversas pessoas com diversas histórias e que vinham muitas diferenças, né? Mas foi um desafio muito interessante. Eu ainda esbarro muito com Desafiador, esse né? desafio, que eu pego muito, assim, dessa primeira experiência que foi muito marcante, né? O rugby. E, assim, é Uhum. sempre ler e procurar mais, e entender mais. Mas foi muito bacana. E a tua Porque, assim, rotina mudou muito enfim, o rugby mudou você ia nos sábados, né? E tinha essa questão de muito. atender as atletas uma hora antes, né? Mais em grupo. E aí no judô, como é que Isso. vocês acertaram essa metodologia? Depois eu vou até encaixar numa pergunta que passou, mas eu não sei exatamente quem fez, mas perguntaram sobre a abordagem, né? A abordagem, se existe uma abordagem específica lá, qual é a abordagem que vocês seguem dentro da psicologia. Eu acho bacana a gente falar. Mas então fala um pouquinho dessa rotina, o que que mudou para você. Lá no judô eu trabalho às sextas, também é um dia na semana, porque eu preciso encaixar junto com a minha grade da faculdade, Sim. né? Então, eu vou montando Aham. a grade da faculdade, sei os dias de funcionamento lá do dojo e junto tudo pra caber tudo junto e poder ir. Então, é um dia na semana. Lá eu assisto, o que que acontece? A gente tem desde nenenzinhos até o sênior, né? A gente tem sub-15, sub-18, sub-21, tem várias idades. Só que são muitas Uhum. pessoas, né? E eu sou uma única estagiária. Então, foi em consenso com o Paulo e com o Vinícius de que eu delimitaria o meu trabalho, né? Então, a gente acordou que eu ficaria com o sub-18, sub-21 e o sênior, que são atletas mais velhos e que eles são um grupo menor, que eu conseguiria Uhum. dar conta. E eles estão Porque lá às diferente do sextas-feiras. isso, eles estão lá às sextas. E diferente do rugby, que eu precisava, que eu conseguia conversar com todo mundo ao mesmo tempo, na maioria das vezes, eu tenho que ter um tempo para cada atleta hoje.
Então eu fico meia hora com um, aí eu fico Uhum. meia hora com o outro, e assim a gente vai. No mesmo esquema de quando eu posso e quando eles podem, né? E eu vou às Uhum. Que sextas aí e é assisto o antes treino ou completo. depois do treino. E aí você vai ajustando, né? É antes ou depois. Exato. Lá no judô a gente tem o treino infantil primeiro, é sempre à noite, a gente tem o treino infantil primeiro, então são as criancinhas, que depois, acho que se não me engano é 8, isso. Agora que tem um tempo que eu não vou lá, eu esqueci um pouco dos horários, mas depois das 8 chegam os Não, adultos aham. e eu converso com eles. Aí o que que eu faço? Quem pode chegar antes do treino, chega antes do treino dos adultos Uhum. e conversa comigo. Então fica nesse espaço entre 6 e 8. E os que podem ficar depois, eu faço duas coisas. Ou eu converso com o Vinícius e com o Emanuel, que são os treinadores, para mim emprestar o atleta antes do treino, porque ainda tem a questão de que depois do treino eles ficam mega agitados e mega Uhum. dispersos. Às vezes eu não Sim. consigo trabalhar, dependendo do que eu vou Uhum. fazer. Uhum. Então, eu prefiro pegar antes do treino. Então, às vezes ele não aquece, conversa comigo primeiro, depois ele vai pro dojo, aquece, pratica, enfim. E você tem lá, Alice, falando do atendimento, assim, você é antes ou depois, como é que é a tua estrutura lá? Fala um pouquinho disso, porque né, não é tão fácil como as pessoas imaginam, né? Você tem que adaptar É, muita coisa, né? Do local mais reservado para atendimento. Como sim. é que você faz esse approach de ter o atendimento e ter esses espaços ativados ainda, né, e dispersos? Como é que você faz essa Uhum. adaptação aí do teu atendimento? Então, lá no Jô, a gente tem um cantinho que eu divido com o fisioterapeuta, que é o Mauro. Então, fica a maca dele e a minha mesa na mesma salinha. Uhum. Que a gente fez aquilo ali de uma sala. Era um cantinho, assim, que fica guardadinho as coisas, a gente improvisou. E, como eu falei, eles respeitam muito o meu trabalho. Então, eu falo assim, gente, estou Vou levando fulaninho para atender. conversar. É tudo muito pequenininho, né? Eu vou atender. Prestem atenção no treino, façam o que vocês tiverem que fazer. Ninguém fica, sabe? Ah, vamos ver o que tá conversando. Não, o pessoal super respeita. Porque, assim, é uma salinha é uma paredinha que eu tenho, assim, que a gente improvisou uma Uhum. porta com inteira. Coloca, eu falei, pronto, gente, vamos conversar. Só que é muito legal isso também, que, como que a Renata falou, o cantinho, Sim. sabe? Eles super respeitam o cantinho. Aham. Não é uma sala com ar-condicionado, não tenho cadeiras confortabilíssimas. Não tenho, mas eles super entendem a importância daquilo, Mas tem o sabe? E vale muito, acolhimento, né? Aí tem a total. escuta também. Vale Aham. muito. E aí É, engrena até nisso na pergunta que o Rafael fez, dessa questão da abordagem, né? Qual é a abordagem que você segue? Como é que esses atendimentos transcorrem em cima de que metodologia? Fala um pouquinho disso. Lá a nossa prática é pautada na cognitivo comportamental, né, na TCC, e a gente leva isso tudo, mas sempre tem uma técnica que a gente conhece aqui, uma dinâmica que a gente vê daqui, uma escuta um pouco diferenciada. Eu levo que, apesar de eu gostar muito da TCC, como eu estou na faculdade, a gente vai adaptando sem fugir Uhum, como é que se diz? Sem fugir da seriedade da coisa, não é que eu pego uma técnica da psicanálise, uma técnica do TCC, não. O principal é TCC. E a gente vai uhum. vendo de outras fontes. Então, uma escuta daqui, uma coisa dali, assim eu vou funcionando. Mas é E principal. vocês têm as supervisões, né, que também dão esse Isso, direcionamento com o Paulo dessas estratégias de intervenção, né, em cima dessa metodologia. Mas muito bacana exato. isso, que eu acho que é importante, né, para quem não sabe, a psicologia do esporte ela é muito democrática nesse sentido das abordagens, né? Você não precisa ser só TCC, você tem psicanálise, Gestalt, a Rita aí, né, maravilhosa, da Gestalt existencial humanista. Então, é uma área que ela é muito democrática nesse sentido e é muito bacana, né? Então, é isso que você está falando, né? Te permite conhecer, você está na faculdade se identificando com as áreas e você tem essa possibilidade dentro da tua prática de atuar nesse. Exato, exato. É, isso.
assim, Essa- a supervisão tem um papel fundamental, né? Você tá me ouvindo? Agora voltou, eu Você acho. travou um pouquinho. Eu travei? Travou... Travamos as Voltou. duas, dois travados. Tudo bem. Ó, o Gui falando que tá amando, o pessoal entrando aí parabenizando, estão gostando muito. Ó, temos 15 minutinhos. A Alice estava falando então dessa prática, a questão da abordagem. Não sei se você está me ouvindo, É, Alice. Travou ou já tô, voltou? tô ouvindo. Tá. Então Tô fala um ouvindo bem, pouquinho agora disso, voltou assim, direito. da intervenção. Você tem algum exemplo, assim, que você possa dar para o pessoal que está acompanhando, de algum trabalho que você tenha feito? Como é que foi a condução disso? Você tem alguma coisa que você possa compartilhar? Tenho. Então, como a gente falou antes, que às vezes a teoria e a prática é um pouquinho diferente, que na teoria a gente vê, porque você vai conversar com o atleta, a gente imagina, né, funcionar e tal. Então, assim, a gente às vezes tem que lutar com aquilo que a gente tem. É muita questão de você ser criativo, você saber fazer as ferramentas que você tem, né? Então, o que acontece? Eu criei os meus slides, que era um caderno que eu tinha de Porque desenho, não tinha um que eu fui fazer. PowerPoint ali, né? Não tinha um projetor ali Não, para você, não, uma sala para você fazer, né? não Isso é tinha. muito legal. E, Você foi exato, e eu não podia adaptando. deixar de fazer. Ah, Eu simplesmente não uhum. podia deixar de fazer, eu tinha que fazer. E eu fiz, e deu muito certo, que a gente brinca na supervisão, que é o caderninho do Arte Ataque, que é as coisas que eu vou fazendo, o meu caderninho de desenho. Então, não sei se dá pra ver. Deixa eu ver. O primeiro slide, que eu fui falar com o pessoal sobre as emoções, né? Eu não sei se dá pra ver muito bem, eu acho que não dá. Dá para Que é ver o escrita slidezinho das emoção. emoções. Aham. Isso. E eu fui trazendo quais eram as emoções, as funções das emoções, em quais aspectos ela impacta, né? Então, aspecto físico, aspecto motivacional e o cognitivo, né? E nisso eu ia Ah, falando, eu ia mostrando o slide, ia perguntando e tal. aham. Essa foi uma intervenção que eu fiz com o pessoal. Aí teve uma outra que a gente falou sobre o pensamento vitorioso, que foi sobre a importância do treino pro vencer, né? Aham. Que aí eu fui, mostrei para eles o que é o pensamento vitorioso. Aí tem um grande Olha que troféu legal, aqui. gente. Não, e a pessoa desenha bem, a letra é boa, então também ajuda, Nossa, né? Então, lindíssimo. e Aí é o essa coisa pensamento da vitorioso. imagem, né? Sai um pouco só da fala, né? Para eles visualizarem, Exato, né? Fazer esse sentido exato. visual também, né? Da imagem. Muito bacana. Viu, gente? Ó, várias Uma coisa que dicas. a gente. Não é porque não tem o Uma coisa computador, que o a gente PowerPoint, o faz projetor, é que não vai ter a intervenção, né? Tá aí, é o caderninho do que você chama? é o caderninho do Arte Ataque. É um desenho antigo que tinha na Disney do rapaz que fazia várias coisas com papel, caneta. Aham, Aí é o Arte Ataque da psicologia, que né? E assim, tem legal. que ser uma coisa muito fácil do atleta entender, né? Ele tem que visualizar o que eu tô falando, porque faz sentido para mim, porque eu conheço a técnica, né? Eu tô Uhum, aplicando, eu tô pensando, eu sei o assunto. Às vezes eles não sabem, então a gente desenha, sabe? E não uhum. naquela coisa, não sabe É desenho. literalmente, quer que eu desenhe? É literalmente isso, né? Quer que eu desenhe e aí com o Exato, desenho exato, vem o entendimento, né? De uma outra forma. Muito exato. legal. Sim, teve um outro que eu fiz aqui, que aí virou um trabalhinho de casa, né? Que eu dei para um atleta levar. Falar sobre metas e tal. Aí eu entreguei para ele sobre as metas em Marte, explico, né, o que é. E é muito. A gente tem que facilitar o trabalho, né? A gente tem que tornar muito fácil de se entender. Porque é importante ele entender para fazer sentido e para funcionar, para a Uhum. técnica funcionar, o que seja, né? E eu também uso muito a questão de É trazer o. exemplos da realidade. Então, teve uma vez que eu Uhum. fui falar com as crianças no início, que eu usei o Divertidamente, aquele filme que tem a raiva, a alegria. Então, Trabalha muito para bem as explicar para as emoções. crianças, Aham. era assim, era um grupinho, se eu não me engano, é dos 4, 5 anos até os 12, por assim vai, né? E aí a gente falou sobre o Divertidamente. Eu falei, vocês já assistiram Divertidamente? O que que é? Me explica. Como é que funciona? Sabe? Uhum. Isso é o que eu tô falando com vocês hoje.
Sabe a raiva? O que que a raiva fez com a Riley, né? Que é a personagem principal. O que que ela faz com ela? O que que o medo faz? E vocês? Como é que vocês se sentem? Qual a emoção que vocês Você têm que trouxe para sentir? a linguagem e o que você falou, né? Você falou de uma faixa etária assim tão ampla e você com uma sacada dessa através de um filme, você consegue atingir o teu objetivo, como você falou, que é falar da emoção. E é uma coisa de estimular, né? Porque muitas vezes o atleta ele não para identificar o que ele está sentindo, né? E você conseguiu, através do filme, né, ter essa sacada dessa intervenção que conseguiu atingir uma faixa etária que era bem ampla, que era um desafio, né? O Murilo, que é nosso colega, ele está falando isso, é o famoso se vira nos 30, né? Você faz com o que você pode, não é aquele glamour muitas Exatamente. vezes, que é o que você está falando, é o que tem. E o teu pai está agradecendo aqui, acho que é teu pai, né, gente? Não é o Gente, meu Gilson? pai. Olha, que orgulho, gente, muito Ai, que legal. gente, minha família é O 10. pessoal tá Meu pai. nostálgico aqui também, o pai reconhecendo aí, ó, esse apoio familiar é fundamental. A Larissa tá dizendo que Sim. tá nostálgica, lembrando da época dela de estagiária. A Larissa hoje trabalha no Vasco, foi estagiária lá na Veiga também. Deixa eu só te falar, Alice, a gente tem 8 minutinhos. Como eu falei, né? A gente falou, a gente bateu um papo antes, eu falei que passa rápido, e passa mesmo. Normalmente, quando é bom, Demais. passa rápido. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, só pra gente não deixar o pessoal sem a E resposta. aí? Que eu acho que teve a Aline Freitas. Ela perguntou isso aqui, ó, se a psicologia atua de forma diferente em cada esporte ou as diretrizes são as mesmas, né? Acho que em cima muito do que você falou, você até falou disso um pouquinho, né, do Sim, rugby como sendo coletivo, o judô já é uma isso. demanda mais individual, mas você acabou de citar aí um exemplo de um trabalho de psicoeducação que você fez com um grupo de atletas do judô, né? E que aí não difere, né, de ser coletivo, Exato. acredito eu, do individual, né? Sim. No caso, o coletivo, a gente tem todos os indivíduos dentro de um grupo que formam uma nova identidade, né? Então, assim, você lida com uma demanda que é meio geral. Quando você vai para o Uhum, individual, você lida pessoa por pessoa. Então, a gente adapta, até porque, além de. Tudo bem que o coletivo, a gente sempre entende essa definição de coletivo e individual. Mas, além da definição, a gente lida com pessoas diferentes. Então, ainda que, por exemplo, eu sou ansiosa de um jeito, você, Adriana, é ansiosa de outro, e a gente maneja de formas diferentes, né? uhum. Não dá para eu simplesmente falar que o que serve para mim vai caber para você, vai caber para B, C e D, né? Então, Então, você quer dizer que mesmo sendo um grupo, você tem que ter esse olhar do indivíduo, né? Mesmo por trás daquele grupo, você tem sujeitos que vão se comportar de formas diferentes na mesma situação. Então, mesmo sendo grupo, você faz esse olhar. Isso é muito legal. sim, né? Assim, é muito apoio na literatura, né? Nos livros que defendem a gente, do que a gente está falando. E uma Uhum. escuta muito apurada, né? Eu acho que a gente tem que ter essa escuta muito apurada, muito sensível ao que a gente escuta, porque a resposta nem sempre é aquilo de sim ou não, ou que salta aos olhos, né? É Uhum. muito além daquilo que a gente está vendo, E vai né? muito desse Então, acho conhecimento que que você está falando, né? O pessoal está te parabenizando pela sua capacidade de adaptação. É, a Rê até faz uma pergunta, mas acho que você já falou um pouco disso, de conhecer a modalidade. Acho que foi a primeira pergunta que você fez no rugby, né? Que você mencionou, isso. de você conhecer o esporte, a modalidade. A Camila está aqui para profissionais, né? Nessa necessidade de usar e abusar da criatividade para poder passar essas informações. Então, você compartilhou um pouquinho aí o seu caderno com a gente. Deixa eu ver se tem mais. Surgiu uma pergunta aqui. Eu vou botar, mas eu vou pedir para a gente ser breve aqui nessa resposta para a gente conseguir finalizar, não fechar o Instagram na nossa cara e você deixar uma mensagem para os Ok, estudantes e futuros psicólogos aí que querem seguir nessa área. ok. Vamos lá, precisa, é fundamental, assim, além do estudo, da literatura, de você correr atrás, a gente precisa investir na gente também, né? Porque as nossas questões acabam se entrelaçando com o que a gente precisa separar, né? Para fazer um trabalho claro, coeso e importante, né? Que o que é meu, o que é do outro, para tudo fluir bem, Uhum, né? Então, sim, é fundamental, eu não vivo perfeito, sem a minha responde. querida. E é isso, né? E acho que vou dar o recado final, agradecendo Uhum, de novo. E para os meus colegas,
acadêmicos que, assim, é importante a gente correr atrás. Se a gente não sair da inércia, as coisas não acontecem, né? É difícil, tem que bater em várias portas, mas funciona, sabe? O que corre atrás, uma hora, essa recompensa vem, né? Uhum. Então, a gente acha que é muito difícil, não vai dar certo, mas vai dar certo, a gente passa, a gente sobrevive. E a gente enfrenta várias outras coisas. E assim, até a questão, eu acho importante só esse pontinho, até a questão financeira. Às vezes você não tem o dinheiro para fazer aquele curso, você não tem dinheiro para ir naquele evento, mas assim, tem muito conteúdo na internet, tem muita coisa gratuita, eu faço muito uso disso, Você foi, né? E assim, inclusive, né, nossa monitora no EPERJ, que é o nosso encontro anual. Esse ano exato, a gente não teve, mas, exato. né, e era É, uma forma de você estar tendo conhecimento e você nos ajudou também, né, e de uma forma gratuita também. Vou exato, salvar a exato. live, gente. Pode deixar que eu vou salvar. Estou me lembrando aqui de salvar a live. Querem a live 2 com você. Ah, e assim, é trocar, gente. A gente tem que trocar com quem é experiente, com os nossos colegas, a gente tem que correr atrás, a gente tem que perguntar. Se não perguntar, não vai. E perguntar não Uhum, ofende. É uma coisa que eu trouxe da minha família, perguntar não ofende. Então a gente uhum, pergunta. Você tem uma perfeito. vaga para mim aí? Você tem interesse dessa monitora no PET, por exemplo? Você gostaria? Tem alguma coisa para agregar? É isso, vamos correr Correr atrás, atrás, né? sabe? Exato. E Você lá para falou frente, a até gente vai. quando a gente conversou, você estava falando, eu anotei aqui, né? O buscar para além dos muros da faculdade, né? Eu acho isso sensacional. É isso da proatividade, do seu engajamento. Senão a gente fica naquele mundinho da faculdade achando que é tudo servido, de mãos dadas, mãos Exato. beijadas, e você está exatamente dando o seu relato de experiência, que não necessariamente, né? Que vai muito do teu movimento, e não é à toa que você está compartilhando essa experiência brilhante, inspiradora. Eu acho que pelos feedbacks aqui, gente, olha, só o pessoal elogiando. Eu queria agradecer muito, Alice. Eu vou me Eu aproximar que aqui do agradeço. final. Agradeço muito, foi muito bacana o papo. Espero que a gente possa rever você em breve em outras oportunidades. Gente, queria agradecer quem acompanhou aí a nossa live. Essa é a primeira da nossa semana com estagiários e recém-formados, compartilhando essa experiência, assim como a Alice fez brilhantemente. Então, espero que vocês tenham gostado. Alice, mais uma vez, muito obrigado, foi excelente. Parabéns pela tua trajetória, início de carreira. E mesmo não sendo formada ainda, você já é um orgulho como estagiária. Paulo está aí para dizer. Obrigada. Temos 1 minuto e 50 para a live encerrar. Tá? Então, obrigada mais uma vez. Se você quiser, enfim, encerrar, dizer mais alguma coisa, temos 1 minuto e 40. Ok. É basicamente isso mesmo. Só agradecer a todo mundo que acompanhou, que está me parabenizando, que vocês são 10. É muito importante para a gente também ver esses feedbacks, porque a gente rala muito. Estudante rala, todo mundo que foi estudante sabe, né? Então, assim, eu vi um Uhum. feedback muito legal, daquele quentinho no coração que faz a gente correr mais atrás, né? E é isso, é mesmo agradecer a oportunidade, né? A experiência. E uma Foi próxima, ótimo. estamos aí. Obrigada. Um beijo. Gente, até amanhã Obrigada. de novo estaremos aqui, Tchau, tchau, tá? gente. Beijo, querida. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.